A paz do Senhor, crianças. A paz do Senhor para o papai e para a mamãe, né? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. E até aqui tem nos ajudado o Senhor, né, criança? Estamos aqui para a segunda lição, né? Do primeiro trimestre de 2021, criança. Graças a Deus. Vamos orar, criança? Vamos orar, vamos falar com o nosso Papai do Céu. Papai do Céu, eu te agradeço, Deus, por esta rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos para pregar a Tua palavra, Senhor Jesus. Abre nossa mente, Deus, abre a mente da professora, abre a mente do aluno, Senhor, todos aqueles que estão do outro lado nos assistindo, meu Deus. Abençoa, Deus, esta semana, começando já a semana, na Tua presença, Deus. Que tudo seja feito na Tua vontade e no Teu querer, Jesus. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém, crianças. Né? Mas esta rica oportunidade, né? Já falando com o nosso Papai do Céu. Então, vamos para a continuação de nossa história, tá certo? Como a tia já frisou, é a segunda lição, né? Já estamos prosseguindo. O ano já começou, estamos aí já praticamente quase na metade do mês, né, criança? Está se passando rápido. Espero que passe logo, porque eu quero estar juntinho de vocês, certo? Então, a leitura bíblica se encontra em Êxodo, capítulo 14, versículo do 1 ao 31. E nossa história vai falar que a história do mar que se abriu, ó, está aqui, ó, bem lindo aqui esse cartaz, certo? E a tia ao passar da expressão, a tia vai ver como foi que este mar se abriu, né, criança? E temos aqui o objetivo, é levar a criança a descansar em Deus diante das crises, né, criança? E que crises são essas, tia Neidinha? Eu, criança, tenho crise? Tem, sim. Todos nós temos crise. A crise é uma enfermidade, às vezes a gente está dodóizinho, às vezes a gente está com raiva do coleguinha, e tudo isso se forma crise. E você, quando crescer, vai aprender mais o que é crise. São crises de várias formas, certo? Mas a gente tem que saber que o nosso Deus está presente em todas, certo, criança? E temos aqui também para guardar no coração. E como é que a gente vai guardar no coração? No nosso coração a gente vai guardar que o Senhor lutará por vocês. Como assim vai lutar por vocês? Ele vai lutar por mim e vai lutar por você, criança, e pela nossa família, certo? E está escrito em Êxodo, capítulo 14 e versículo 14. Não, tia Lidia, eu não sei ler ainda, mas o papai e a mamãe sabem, certo? Então, peça para que eles leiam para vocês, certo? Então, criança, vamos começar a nossa historinha. A tia hoje vai fazer de forma diferente. A tia vai ler um pouco a história, certo? E a tia vai explicando, como se você estivesse aqui do meu lado, como é a nossa aula, certo? Vamos lá para a nossa historinha. A nossa historinha vai começar assim, ó. A história de hoje está em Êxodo, como a gente já falou, 14, né? Capítulo 14. E siga os procedimentos indicados na lição. Grita o malvado faraó. Vamos gritar, malvado faraó. Ele era muito malvado, criança, olha. Então, ele dizendo, viu, o malvado faraó disse assim, ó, eu deixei os israelitas escapar, eu quero que eles voltem a ser meus escravos. Soldado, vamos atrás deles. Criança, era um faraó muito malvado. Então, o povo do Egito era muito escravizado, né? Eles viviam como um escravo, ele não tinha tempo para nada, ele só tinha tempo para trabalhar, certo? Então, o faraó e seu exército estavam chegando e o povo de Deus não tem como fugir, criança.
À frente dele estava um mar. Tinha um mar imenso, criança, na frente deste povo. Olha só. Aqui a Tria trouxe pequeno, porque a gente está também com um pouco de dificuldade de visuais, certo? Mas aqui dá para você ver direito, olha. Tinha um mar muito grande na frente dele, certo? Era um mar enorme. Então ele não tinha como escapar. Se fosse para o lado, tinha montanhas enormes. Se fosse para o outro lado, tinha montanha enorme. E à frente tinha um mar enorme também, certo? Então, também, não tinha, e tinha montanhas altas, não tinha como ele ir. O povo de Deus estava cercado de todos os lados, como a tia falou, não tinha como escapar, certo? De Faraó. Os israelitas começaram a reclamar com Moisés. Por que você não nos trouxe aqui, Moisés? Nós vamos morrer, deveríamos continuar sendo os escravos no Egito. E eles murmuravam demais, criança. Como a tia disse, eles viviam como escravo. Mas Moisés queria tirar ele dali. Foi o Papai do Céu que mandou Moisés tirar eles dali. Mas ele tinha muito medo do faraó, né? Porque quando eles chegaram a determinado lugar, como a tia já falou, que é em frente ao mar, né? Não tinha para onde ir. Muitos dali, com certeza, não sabiam nadar. Mas ele não sabia o que estava por vir, a maravilha que o nosso Papai do Céu ia fazer naquele lugar, naquele instante, né? Como a tia falou aqui, tá aqui, ó, o Senhor lutará por vocês, né? Então ele não sabia, apesar de tantas coisas que o nosso Papai do Céu fez a este povo, criança. Eu creio que vocês tinham lembrado de muita historinha que tanto a tia Neidinha, a tia Aparecida e agora a tia Cris já vem falando nas nossas lives, né? Eu vou dizer live, né? Nas nossas gravações, as maravilhas que o nosso Papai do Céu fez. E aqui não ia ser diferente, criança. O nosso Papai do Céu ia sempre fazer maravilhas, prodígios, né? E nos livrar sempre do mal. Bom, vamos prosseguir, certo? Então, Moisés disse ao povo: não temas, fique quieto e veja o livramento que o Senhor dará a vocês. Era assim que Moisés prosseguia, sempre na caminhada, dizendo que o nosso Papai do Céu sempre nos dá livramento e ele nos dá, criança, certo? Então, Deus manda a Moisés levantar um cajado, o cajado, e estender a mão sobre o mar, criança. Olha só, o mar estava fechado, né? Como a tia mostrou aqui, o mar estava assim. E o nosso Papai do Céu mandou Moisés levantar o cajado. O cajado. E foi o que Moisés fez, criança. Ele chegou com esse cajado aqui, é só uma demonstração, né? Ele pegou, ficou em frente ao mar e levantou esse cajado, criança. E tudo que ele levantou este cajado, ó, diz assim: Moisés, faz que Deus mandou. Ó, uma coisa maravilhosa acontece. O anjo e a nuvem de Deus coloca-se entre o povo de Israel e o exército de Faraó. Deus sempre coloca entre nós o nosso inimigo para lutar por nós. A nuvem ficava clara do lado dos israelitas, iluminando-os, e escura do lado de Faraó, para que os soldados não enxergassem. Criança, é uma coisa extraordinária, né? O que o nosso Papai do Céu fez, ele colocou uma nuvem entre os israelitas e o povo de Faraó. Então, os israelitas ficaram vendo tudo na sua frente, mas os povos de Faraó não viam nada. A nuvem ficou escura para eles. E o povo foi passando, certo? Então, acontece outra coisa maravilhosa ainda. Deus faz soprar um vento bem forte, que separa as águas
abrindo o caminho seco no meio do mar, criança. Olha só que maravilha o que o nosso Deus fez. A tia já falou, né, que Moisés levantou a mão e levantou o cajado. O que foi que Deus fez, que a tia acabou de falar? Papai do céu, sobrou um vento maravilhoso, né? Fez outra maravilha. A primeira maravilha foi aquele vento, aquele como se fosse poeira, né? Para os israelitas, todo mundo estava enxergando tudo bem, mas para os povos de Faraó, eles não estavam enxergando nada. Então, de repente, o mar foi se abrindo. O mar se abriu, criança, de uma forma tremenda, maravilhosa, que só o nosso Deus faz. E o povo, foram passando por dentro do mar. Abriu-se o mar, a água ficou de um lado, a outra água ficou do lado. E o chão, criança, ficou seco e o povo foram passando, como vocês podem ver aqui, ó, foram passando e foram mais adiante, né, criança? Foram mais adiante. Então, os israelitas atravessaram o mar, glorificando a Deus pelo milagre. Vamos glorificar também, criança, né? Como a tia falou, eles passaram pelo mar, o mar abriu, aquela coisa mais linda do mundo, e o povo foi passando, mas o povo ainda estava com medo, viu, criança? Porque o povo do faraó vinha atrás como? Eles vinham. Deixa a tia ver aqui. Olha, aqui ainda tem outra foto, o povo passando, o mar aberto, e o povo passando, todos maravilhados. Porque quem ia poder fazer isso? Abrir o mar para o povo passar de pé enxuto, criança, todos enxutos. Só o nosso Papai do céu, criança, é que pode fazer isso, né? E a tia vai mostrar aqui, ó. Antes, o povo vinha e o povo de Israel, os israelitas vinham perseguindo, né? Como a tia vinha falando, eles vinham dando. E o povo perseguindo, né? Vinha um monte de cavalo, aquelas charretes, né? Os cavaleiros em cima e os cavalos, aquelas charretes. Um monte, criança. Vinha um monte, certo? Então, quando chegou num determinado lugar, e o povo foi passando. Certo? O povo foi passando e glorificando a Deus, todo mundo dando glória e dando aleluia pelaquela maravilha que estava acontecendo. Então, chegando ao outro lado do mar, eles sentaram, criança, e foram ver o que iria acontecer com o exército de Faraó. E o que foi que aconteceu com o exército de Faraó, minha gente? O exército de Faraó também entrou pelo caminho. Eles queriam passar. Se o povo israelita passar, por que ele não vai passar? Eles foram também querer passar, criança. E quando eles começaram a passar, será que eles vão alcançar o povo israelita? Eu acho que não, viu? O que Deus vai fazer? Como vai lutar pelo povo? Sabe o que foi que Deus fez? Deus fez os carros quebrar as rodas. Deus quebrou aquelas carruagem, né? Vou dizer essa carruagem, né? Que é o cavalo, que vem com como é que eu vou dizer? Uma charrete, né? Vou dizer, uma charrete, né? E o cavaleiro vem em cima, andando no cavalo, e vem correndo. Acho que vocês já viram, né? Que essa tia está um pouco enrolada. Mas eu creio que vocês já viram essa historinha, assim, em quadrinhos, em história mesmo normal, até mesmo na Bíblia. Às vezes vem Bíblia falando assim, as historinhas direitinho, né? Então, o Papai do Céu fez quebrar. Quando ele chegou no meio do mar, né, esses povos do Egito que vinham de Faraó, o Papai do Céu fez quebrar as rodas, os cavalos começaram a cair, os cavaleiros também começaram a cair, criança. E foi aquele auê, foi aquela confusão, um caindo por cima do outro, certo? Deus sempre luta por nós. Quando deixaram cair, nossa dificuldade. Então, criança, naquele meio que eles começaram a cair. A um caiu por cima do outro. Sabe o que foi que o nosso Papai do Céu fez? Ele fechou o mar.
Aquele mar que estava de um lado, água de um lado, a outra do outro, e o povo passava enxuto, lembra? E quando o povo do faraó foi passar, o papai do céu, ele, fechou o mar. E ele fechando o mar, quem estava no meio do mar, tentando passar para pegar o povo dos israelitas, morreram, criança. Eles morreram, porque papai do céu não deixa ninguém nos afrontar. Papai do céu não deixa ninguém nos derrubar. Não. Ele luta e a gente vence. Nós que somos servos do Senhor, a gente sempre vence quando estamos com o nosso papai do céu ao nosso lado, criança. Então é muito bom a gente sempre ter o nosso papai do céu do lado. Tia Nedinha, e como é que eu vou ter o nosso papai do céu sempre do nosso lado? Orando, certo, criança? Em primeiro lugar, orando. Né? Temos que estar sempre em oração com o nosso papai do céu. Ao nosso acordar, a gente ora, se ajoelha, agradece a Deus por aquele dia, né? Por estar com vida. A gente louva, a gente vai para a casa do papai do céu, né? Sempre vai à escola bíblica, e assim a gente vai vencendo e pedindo a Deus que Ele sempre esteja na nossa dificuldade, nas nossas crises, né? Às vezes o papai e a mamãe estão em crise no casamento, mas aí a gente vai, orar, falar com o nosso papai do céu, e ele vai fazer, né? Ele vai fazer de acordo conforme a vontade dele. Mas se a gente está pedindo algo bom ao Senhor, ele vai fazer sim, criança, né? Então, não foi diferente naquele tempo. Papai do céu abriu o mar para o seu povo passar. Aquele povo, criança, tinha muita fé no Senhor. Às vezes murmurava, certo? Porque até nós agora murmura, né? Às vezes a gente não quer nem acreditar. Será que isso vai acontecer? Mas temos que acreditar que vai. Porque quando o nosso papai do céu diz que vai fazer, ele faz. Ele cumpre, criança, certo? Então não foi diferente, né? Aí nunca mais Faraó vai maltratar o povo de Deus. O Senhor lutou pelo seu povo e deu um grande livramento. Deus, criança, sempre nos dá um livramento quando a gente é correto ao Senhor, certo, criança? Espero que você tenha entendido. A tia, como falou, foi diferente. Para mim, eu achei até melhor falar assim. Para mim, é como eu disse, é como você estivesse assistindo do lado, porque é assim que a gente dá aula. Aí os alunos vão perguntando e a gente vai se enriquecendo também. A gente vai explicando melhor. Aí eles querem ver de perto, quer pegar os visuais, quer pegar outras coisas que a gente sempre faz, certo? Então foi dessa forma que a tia resolveu fazer hoje. Não sei se das próximas a tia vai fazer de novo, não sei. Mas hoje a tia achou melhor dessa forma, certo? Então eu te agradeço, criança, por estar aí assistindo. Eu creio que tem alguém assistindo, né? A tia Nedinha. Na outra semana vai ser a tia Cris e assim por diante. E todos os professores que passarem para gravar para vocês, certo? Muito obrigada. Fique com Deus. Tinha uma ótima semana, né? Um começo de uma semana maravilhosa na presença do Senhor, certo? Um beijo e até a próxima.